Olá! Hoje responderemos 6 questões de língua portuguesa aplicadas pela banca Instituto Mais. São perguntas retiradas de alguns concursos que essa banca promoveu. Se você está se preparando para algum concurso, faça aquele esquema já habitual do canal. Assim que a pergunta aparecer na sua tela, pausa o vídeo, responde. Assim que você tiver a sua resposta, retome o vídeo para ver a resolução. Está se preparando para alguma prova, algum concurso em específico? A prova que eu digo, algum processo simplificado, algum vestibular? Inscreva-se no canal. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você será notificado. Pergunta retirada do concurso de auxiliar de farmácia para a Prefeitura de Santana de Parnaíba, que ocorreu no ano de 2022. Analise a frase abaixo para responder à questão. Lembro-me do peso e do fascínio de uma coleção da editora Abril Cultural chamada Tudo, dicionário enciclopédico ilustrado. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta a respeito do uso do pronome oblíquo o me, destacado na frase acima. A banca pede aqui que você analise a respeito da função do pronome me. Alternativa A frase "me lembro do peso e do fascínio" de uma coleção da editora Abril Cultural chamada Tudo, dicionário enciclopédico ilustrado, também estaria correta. Não, essa frase aqui, ela é inverídica porque não iniciamos frases com pronomes oblíquos átonos. Não se deve iniciar frases com pronomes oblíquos átonos e, portanto, a ênclise é obrigatória nesse caso. Corretíssimo, é o que acabamos de falar. Alternativa C. A frase obrigatoriamente precisa ser corrigida para "eu me lembro do peso e do fascínio de uma coleção da editora Abril Cultural chamada Tudo, dicionário enciclopédico ilustrado". Também é uma informação incorreta. Não é obrigatório você começar com o pronome pessoal do caso reto. A ênclise é obrigatória no contexto apresentado, porque o sujeito precisa vir após o verbo lembro. A ênclise é obrigatória porque não iniciamos frases com pronomes oblíquos átonos. Essa é a nossa situação. Aqui é uma pergunta que foi aplicada na prova para técnico em prótese odontológica. Lembrando, nesse vídeo e no próximo, são perguntas dos concursos promovidos pela Banca Instituto Mais. Todas as perguntas caíram em concursos de exigência de nível médio, certo? Voltando, analise a frase abaixo para responder à questão, mas estão atrás do Pinóquio, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E quanto ao uso das conjunções, assinale a alternativa que apresenta uma conjunção que substituiria corretamente a palavra mas, respeitando o contexto. O mas, ela é uma conjunção que traz o que para nós? Uma ideia oposta. Ela é uma conjunção adversativa. Ela não vai confirmar, ela vai criar uma oposição. Quais conjunções trazem esse sentido para nós? Alternativa A, portanto, é uma conjunção conclusiva. Vai concluir. Todavia, sim, ela é uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, são conjunções que vão trazer algum sentido oposto. Porventura, é um advérbio de dúvida e de modo que é uma conjunção consecutiva. Essa pergunta foi aplicada
na prova de fiscal de obras, também para a Prefeitura de Santana de Parnaíba, e esse concurso ocorreu no ano de 2023. No detalhe, porém, o foco gentil em azulejos de florzinha, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto às conjunções, assinale a alternativa que apresenta a classificação correta da conjunção, porém destacada acima. Na pergunta anterior, falamos sobre as conjunções adversativas. E quais conjunções que nós relembramos? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Porém, então, nesse caso, é uma conjunção adversativa. Ela está no mesmo núcleo de mas, porém, mas, contudo, entretanto, todavia. Pergunta que estava no caderno para o cargo de agente de atendimento para a Prefeitura de Santana de Parnaíba, também no ano de 2023. A audiência D foi por todas as emissoras, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto à ortografia, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Temos aqui 4 alternativas com, entre aspas, formas diferentes de escrita de reconciliação e focalizada. Reconciliação vem da palavra conciliar. Focalizada, do verbo focalizar. É um substantivo, é um adjetivo que derivou da palavra que tem a classificação de verbo focalizar. Sendo assim, qual a alternativa? Preenche corretamente as lacunas. Conciliação, reconciliação, é com C, não vai S, e focalizada é com Z, não é com S. Nosso gabarito aqui é a letra A. Pergunta que estava no caderno para o cargo de técnico em saúde bucal para a Prefeitura de Santana de Parnaíba, e esse concurso ocorreu no ano de 2023. Mais uma pergunta para preencher lacunas. Aqui no caso, a respeito da utilização da crase. Podíamos ver a fumaça a quilômetros de distância, estava quase impossível de retornar a ou às casas da cidade. Todos os caminhos estavam bloqueados, a não ser por uma pequena trilha pela mata fechada, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E quanto ao uso ou não da crase, assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas. Temos 3 lacunas aqui. Elas estão antes de determinadas palavras. Temos aqui quilômetros, que é um substantivo masculino e está no plural. Temos casas, substantivo feminino no plural. E temos o não, advérbio de negação. Podíamos ver a fumaça a quilômetros. Antes de substantivos masculinos, não utilizamos crase. Impossível retornar às casas da cidade. Retornar para as casas da cidade. Então, aqui seria uma junção do para com as. Nesse caso, vai crase. Todos os caminhos estavam bloqueados, a não ser, antes de advérbio, não utilizamos crase. Sendo assim, o gabarito aqui é a letra B. Pergunta que estava na prova para o cargo de agente de organização escolar da Prefeitura de Santana de Parnaíba,
no ano de 2022, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à ortografia, assinale a alternativa em que todas as palavras estejam escritas corretamente. Mais uma pergunta a respeito de ortografia. Alternativa A. A alface do lanche não tinha agrotóxio. Fica até complicado de falar, não é verdade? O correto, agrotóxico. A menina caiu no pátio e machucou o cotovelo. A menina machucou o cotovelo. Apesar da preguiça, Júlio foi à escola. Júlio não tinha preguiça. Júlio tinha preguiça. O eletricista consertou a fiação do colégio. Correto. Todas as palavras na alternativa D estão escritas corretamente. Por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês. Se o vídeo ajudou, deixa aquele like. Assim você contribui para o meu trabalho e o YouTube ele entende que o vídeo é útil. Bons estudos e até a próxima!